E se eu te dissesse que as mulheres não querem um homem que faz tudo por elas? E se eu te revelasse que não é sobre impressionar, mas sobre despertar nelas o desejo de te conquistar? Sim, parece contraintuitivo, mas é exatamente isso que a maioria dos homens não entende. Eles acreditam que ser o mais gentil, o mais presente, o mais disponível vai abrir todas as portas. Mas não é assim que a mente feminina funciona. A verdade é que quanto mais você corre atrás, mais ela foge. Quanto mais você entrega sem que ela tenha investido, menos valor você tem aos olhos dela. E o pior, quanto mais você se esforça para ser o cara perfeito, mais ela sente que você está tentando comprá-la com atitudes. Isso não é atração. Isso é desespero disfarçado de carinho. O problema é que muitos foram ensinados a agir assim. Desde cedo, os homens escutam que precisam ser cavalheiros, protetores, agradáveis em todos os sentidos. Mas em vez de despertar desejo, essa postura acaba despertando pena ou tédio. O homem bonzinho, que se anula para agradar, perde o brilho. Ele não desafia, não provoca curiosidade, não instiga a imaginação. E a mulher, mesmo sem entender o motivo, sente que algo está faltando. É aí que ela se distancia, que perde o interesse e vai buscar alguém que consiga mexer com seu emocional de forma mais intensa. E esse alguém, quase sempre, é o homem que não está se esforçando tanto. O que tem presença, atitude e um certo ar de mistério. O que não entrega tudo de bandeja, mas faz com que ela queira descobrir mais. Por isso, se você quer virar o jogo, precisa abandonar a ideia de que precisa conquistá-la. O verdadeiro poder está em fazer com que ela sinta vontade de conquistar você. Quando uma mulher percebe que você não está disponível emocionalmente a qualquer custo, que você tem sua própria vida, seus próprios limites e não precisa da aprovação dela para se sentir bem, ela começa a te enxergar com outros olhos. Ela sente que precisa fazer algo para merecer sua atenção. E esse é o ponto de virada. Não se trata de jogar, mas de se valorizar, ao ponto de não se colocar em posição de carência. Nos próximos passos você vai entender exatamente como fazer isso, de forma psicológica, sutil e poderosa. Prepare-se para mudar completamente sua abordagem e assumir o controle da atração. O primeiro ponto que você precisa entender é que a mulher corre atrás de quem ativa emoções intensas nela. E essas emoções não vêm da lógica, do esforço racional ou da gentileza exagerada. Elas nascem do inesperado, do desafio, da sensação de que há algo naquele homem que não está totalmente ao alcance. A mente feminina é emocional, sensível e altamente conectada ao mistério. Quando tudo é previsível, quando você responde em segundos, elogia o tempo todo, demonstra estar completamente entregue desde o início, você elimina o espaço para que ela te deseje. Você se transforma em um livro aberto e o ser humano, por instinto, valoriza aquilo que ainda não decifrou completamente. O desejo nasce da tensão, da dúvida sutil, da curiosidade. E quem entende isso, consegue se posicionar como alguém que não precisa correr atrás, porque sabe que vai ser lembrado, mesmo em silêncio. Ser lembrado não significa desaparecer ou ignorar. Significa marcar presença de forma estratégica. É quando você aparece menos, mas com mais impacto. Quando fala menos, mas o que diz carrega intenção. Quando se mostra interessado, mas sem se colocar como disponível demais. Essa diferença é crucial. O homem que ativa o interesse emocional não se vende fácil. Ele se permite ser visto, mas não se entrega totalmente. E isso provoca uma reação poderosa. A mulher começa a imaginar o que há por trás daquele olhar confiante, daquela postura segura, daquela ausência que faz falta. E quanto mais ela imagina, mais ela se conecta emocionalmente. Esse processo não é imediato, mas é muito mais profundo do que qualquer conversa romântica ou gesto forçado. Você se torna um enigma agradável, e enigmas mexem com o coração. Quando a mulher começa a correr atrás, ela não faz isso por escolha racional.
Ela faz porque algo dentro dela foi ativado. Um gatilho que mistura curiosidade com desejo, desafio com expectativa. E quanto mais você consegue manter essa linha tênue entre presença e ausência, entre interesse e desapego, mais ela se sente envolvida. O segredo está em entender que atrair não é agradar, é provocar sensações. E o homem que provoca sensações se destaca em um mar de caras que apenas tentam ser legais. Lembre-se, o apego precoce, a carência disfarçada de romantismo e a necessidade de agradar são venenos para a atração. Já a imprevisibilidade emocional, a confiança silenciosa e o autocontrole são armas invisíveis e extremamente eficazes para fazer qualquer mulher querer se aproximar mais, descobrir mais e, inevitavelmente, correr atrás. Outro fator psicológico essencial é a percepção de valor. Uma mulher corre atrás quando sente que está diante de alguém raro, alguém que não se encontra em qualquer lugar. E repare bem, isso não tem nada a ver com aparência física ou status social. Trata-se de como você se enxerga e, principalmente, de como você se posiciona diante dela e do mundo. Um homem que transmite valor não precisa se gabar, exibir conquistas ou tentar convencer ninguém de que é especial. Ele apenas vive de acordo com seus próprios padrões, com confiança no que acredita, clareza no que quer e firmeza nas suas decisões. Esse tipo de postura gera um efeito magnético, porque o valor percebido é uma construção emocional. E quanto mais sólido você parecer emocionalmente, mais raro você se torna. E tudo que é raro, automaticamente, desperta desejo. Muitos homens cometem o erro de colocar a mulher no pedestal e se colocar como alguém que precisa ser escolhido. Quando você faz isso, inverte a dinâmica natural da atração, porque, inconscientemente, você está dizendo que ela é o prêmio e que você está tentando merecê-la. Isso tira seu valor, diminui seu impacto e faz com que ela se sinta em posição superior. E o que é fácil demais, disponível demais, previsível demais, se torna desinteressante. A mulher não corre atrás de quem está abaixo. Ela se move por quem está no mesmo nível ou acima, emocionalmente falando. Portanto, se você quer que ela sinta vontade de te conquistar, precisa assumir uma posição de autovalorização. Mostrar que você tem critérios, que sabe o que quer e que não se encanta facilmente só porque ela é bonita ou tem presença. Você não está ali para ser validado. Você é quem valida. Esse tipo de mentalidade é poderoso porque tira você da ansiedade de agradar. Em vez disso, você começa a observar, a avaliar se aquela mulher realmente merece o seu tempo, sua energia, sua presença. E quando ela percebe que você não está desesperado, que você não está tentando convencê-la de nada, mas sim vivendo sua verdade com tranquilidade, ela começa a te olhar com outros olhos. É como se você se tornasse inacessível emocionalmente, não porque você está fechado, mas porque você não se abre para qualquer uma. E esse filtro psicológico, essa segurança interna, faz com que ela se sinta desafiada. Ela quer provar para si mesma que é capaz de conquistar alguém que não precisa ser conquistado. E, a partir daí, você muda a direção do jogo. Em vez de correr atrás, é ela quem começa a buscar seu olhar, sua resposta, sua presença. E isso muda tudo. Agora entramos em um dos pontos mais mal compreendidos da atração: o poder do mistério. Homens que falam demais, que expõem todos os seus sentimentos logo no início, que contam tudo sobre sua vida nos primeiros encontros, acabam com qualquer possibilidade de fascínio. O mistério não é sobre esconder algo sombrio ou jogar jogos emocionais. É sobre manter camadas. É sobre não entregar tudo de uma vez, não ser óbvio, não ser aquele livro que se lê em poucas páginas. Quando uma mulher sente que já sabe tudo sobre você, perde o interesse porque não há mais nada a descobrir. O desejo feminino se alimenta da imaginação, e é por isso que o silêncio, a pausa, o olhar que diz mais do que 1000 palavras, tem tanto poder.
Um homem misterioso deixa espaço para que ela imagine quem ele é, o que ele sente, o que ele pensa. E quanto mais ela imagina, mais ela se envolve. Criar mistério não é uma técnica, é uma postura. É entender que você não precisa se justificar o tempo todo, nem provar o tempo inteiro o quanto é interessante. Você apenas vive com intensidade, sem a necessidade de ser compreendido. Você mostra aos poucos traços do seu mundo interno, mas deixa sempre algo nas entrelinhas. E o mais fascinante é que quanto mais ela sente que não sabe tudo sobre você, mais ela quer estar perto. O homem misterioso provoca um tipo de tensão emocional que prende a atenção de uma forma quase hipnótica, porque ele é imprevisível. Um dia mais quente, no outro mais frio. Um dia fala mais, no outro se cala. Essa variação emocional, quando feita com naturalidade, mantém a mulher em estado de expectativa. E expectativa é a matéria-prima do desejo. Por isso, aprenda a usar o silêncio como ferramenta. Não entregue tudo sobre você nas primeiras conversas. Não responda sempre imediatamente. Não explique demais suas atitudes. Permita que ela sinta curiosidade, que se pergunte o que está acontecendo dentro de você, que tente entender seus gestos, sua ausência, suas pausas. Isso não é manipulação, é inteligência emocional. Você não está se escondendo, está escolhendo revelar-se aos poucos. E ao fazer isso, você cria uma atmosfera de envolvimento que cresce dia após dia. Quando ela sente que ainda tem muito a descobrir, ela continua buscando, continua se aproximando, continua investindo. E sem perceber começa a correr atrás não porque você forçou nada, mas porque você soube manter aceso o fogo da curiosidade. E esse fogo, quando bem alimentado, vira desejo constante. Outro ponto determinante é o controle emocional. Poucos homens entendem o quanto isso pesa na balança da atração. A mulher sente, quase instantaneamente, quando está diante de um homem que se desequilibra fácil, que se afeta demais por qualquer ausência, que cobra a atenção rapidamente, que reage com insegurança a pequenos sinais de distância. Esse comportamento, ainda que disfarçado de preocupação ou romantismo, comunica uma verdade silenciosa. Você precisa dela para se sentir bem. E essa dependência emocional é repelente. Ela ativa um alarme interno que diz que você é instável, que precisa de validação constante e que será um peso ao invés de uma presença. A mulher quer alguém que ela admire, que ela olhe e veja força, calma, domínio próprio, e não alguém que desmorona quando não recebe uma mensagem em poucos minutos ou quando as coisas não saem como o esperado. Manter o controle emocional não significa ser frio ou indiferente. Significa ter estabilidade interna. Mostrar que, independentemente do que acontece ao redor, você está bem consigo mesmo. Que você tem sua vida em andamento, sua mente focada, seus objetivos claros. Quando você responde de forma calma a uma provocação, quando você aceita o silêncio dela sem desespero, quando você some por um tempo e retorna ainda mais centrado, você transmite uma mensagem poderosa. Você é um homem emocionalmente seguro. E segurança emocional, para uma mulher, é um afrodisíaco silencioso. É aquilo que faz com que ela sinta que você é confiável, mas também desafiador. Que você não é facilmente abalado. Que ela pode tentar te testar, e sim, elas testam. Mas você continuará firme, porque sua aprovação não depende do humor dela. Isso é raridade. Esse tipo de postura gera impacto porque, no fundo, todos nós buscamos alguém que nos inspire. E um homem que tem domínio das próprias emoções, que não age impulsivamente, que não se desespera para resolver tudo, se torna naturalmente inspirador. Ele mostra, sem dizer uma palavra, que sabe quem é, que pode se afastar sem drama, que pode esperar sem ansiedade, que pode perder algo sem se destruir por dentro. E isso cria um contraste brutal com os demais, que se mostram frágeis, carentes e desesperados por qualquer afeto. A mulher sente a diferença.
Ela percebe que com você, ela não terá o controle total. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não a afasta, aproxima. Porque ela quer entender o que te mantém tão equilibrado. Ela quer ser parte do seu universo. Ela quer descobrir o que há por trás desse homem que não se abala. E por querer isso, começa a correr atrás. Existe também um gatilho psicológico extremamente poderoso, mas frequentemente ignorado: a escassez. O ser humano, por natureza, valoriza aquilo que é raro, limitado, difícil de encontrar. E quando se trata de relações, isso se intensifica. Uma mulher tende a correr atrás de um homem que não está sempre disponível, que tem uma vida preenchida, que não faz dela o centro do universo. Quando você está o tempo todo mandando mensagem, sempre pronto para conversar, disponível a qualquer hora do dia, você passa a impressão de que sua atenção não tem valor. É abundante, previsível, garantida, e isso quebra o encanto. Por outro lado, quando ela sente que precisa conquistar sua atenção, que precisa merecer seu tempo, você se torna automaticamente mais interessante. Não porque você está forçando uma escassez artificial, mas porque sua vida é, de fato, ocupada, cheia de propósito, com foco em você antes de qualquer coisa. A escassez não significa sumir ou fazer joguinhos, significa colocar-se como prioridade. É quando você acorda com objetivos, segue seus projetos, treina, estuda, trabalha e só depois disso, vê se há espaço para dar atenção ao outro. E essa ordem de prioridades mostra que você se respeita, que seu tempo não está à venda, que você não vai deixar tudo de lado por uma mensagem bonita ou por um rostinho atraente. Isso cria uma percepção automática de valor. Porque quanto mais seletivo você for com seu tempo e com sua energia, mais ela vai querer ser parte do seu mundo. Ela começa a se perguntar o que tem de tão importante assim que prende sua atenção. Começa a desejar ser o motivo pelo qual você abre espaço na sua agenda. E quando isso acontece, a dinâmica muda completamente. Ela sai do pedestal e começa a disputar o espaço que você oferece, e não o contrário. Essa inversão é sutil, mas decisiva, porque ela gera uma necessidade emocional. A mulher sente que precisa fazer algo para continuar presente na sua vida, que, se não se esforçar, pode perder aquele homem que é tão completo sozinho. E isso a move. A faz pensar em você com mais frequência, a faz tomar atitudes, a faz se preocupar com a forma como você a vê. E aí nasce o efeito mais desejado, a inversão do esforço. Você deixa de ser aquele que corre atrás e passa a ser o que escolhe, o que observa, o que decide. Porque na prática, quando você entende que escassez é valor, você para de se vender barato. E quando você para de se vender barato, começa a atrair quem realmente quer pagar o preço de ter você por perto. E aí, inevitavelmente, elas começam a correr atrás. Agora precisamos falar sobre um elemento fundamental que sustenta tudo isso: propósito. Nenhuma mulher corre atrás de um homem perdido, sem direção, sem paixão por algo maior do que ela. A verdadeira atração nasce quando ela percebe que você está construindo algo, que existe uma chama dentro de você, que não depende de romance para se manter acesa. Quando um homem vive com propósito, com metas claras, com uma rotina que o impulsiona a crescer, ele se torna automaticamente mais desejável. Porque propósito transmite energia, transmite liderança, transmite intensidade. E mulheres são profundamente atraídas por homens intensos, não emocionalmente instáveis, mas intensos em seus movimentos, na forma como vivem, sonham e executam. Quando você está ocupado em construir a própria vida, em melhorar a si mesmo, em vencer seus próprios desafios, você se torna uma força. E forças são admiradas, não ignoradas. A ausência de propósito, por outro lado, gera o efeito oposto. Um homem que gira em torno da mulher, que precisa da relação para se sentir vivo, que usa o amor como substituto de ambição,
rapidamente se torna sufocante. E não é porque ele é ruim, mas porque ele é vazio. Ele se torna uma espécie de âncora emocional, sempre esperando algo dela, sempre cobrando atenção, sempre carente de reconhecimento. Isso cria uma pressão silenciosa, desgastante, que faz com que ela sinta que está sendo cobrada por uma felicidade que não é dela. Por isso, o homem que vive com propósito não cobra nada. Ele está tão envolvido com seu crescimento que quando encontra uma mulher, ele quer que ela some, não que o salve. E essa leveza, essa autossuficiência, cria um espaço onde o relacionamento pode florescer de forma natural, sem pressão, sem implorar por migalhas, sem desespero. E mais, quando você vive com propósito, você naturalmente se torna seletivo. Você não aceita qualquer coisa. Você não se contenta com pouco. Você não permite que alguém entre na sua vida e bagunce seu foco. E essa energia de discernimento, essa clareza de quem você é e para onde está indo, coloca você em um patamar psicológico elevado. A mulher sente que está diante de alguém raro, que não é fácil de ser conquistado, que ela vai precisar mostrar mais do que beleza para ser notada. E nesse ponto, ela começa a correr atrás não só para te ter, mas para fazer parte do que você representa. Ela quer estar ao lado de alguém com direção. Quer estar perto de um homem que sabe o que está construindo. Porque no fundo, o propósito é a fundação do seu valor. E quando você está firme sobre ele, tudo o que você atrai vem com mais verdade, intensidade e reciprocidade. O último elemento que amarra todos os anteriores e transforma você em alguém verdadeiramente inesquecível é a autenticidade. Em um mundo onde quase todos estão tentando agradar, parecer perfeitos ou se encaixar em padrões impostos, ser genuíno é um ato de coragem e de sedução profunda. Uma mulher corre atrás de um homem que é real, que não tem medo de mostrar quem é, que não esconde suas opiniões, que vive de acordo com seus próprios valores, mesmo que isso signifique ser diferente. A autenticidade transmite segurança, e segurança é o que permite que uma mulher abaixe a guarda. Ela percebe que você não está atuando, não está seguindo um script de sedução. Você simplesmente é. E isso cria conexão emocional de verdade, daquelas que não se esquecem com facilidade. Quando você não tem medo de perder, não precisa forçar nada para ser aceito. E é justamente isso que torna você irresistível. Ser autêntico também significa assumir suas imperfeições. Não tentar mascarar suas falhas, nem criar uma imagem artificial de superioridade. A mulher sente, de forma instintiva, quando está diante de alguém que vive em paz com quem é. E isso a inspira, porque todos nós queremos nos aproximar de pessoas que se aceitam. Não significa que você vai se acomodar ou não buscar evoluir. Pelo contrário, é essa busca constante por crescimento, aliada a uma aceitação honesta do seu momento atual, que constrói uma presença magnética. O homem autêntico não precisa se comparar. Ele não entra em disputas invisíveis. Ele não tenta ser o que não é para impressionar. E esse tipo de coerência entre o que você sente, pensa e faz, cria uma base sólida onde a atração se sustenta. Porque a mulher sente que com você não há máscaras. E isso é raro, valioso e viciante. Além disso, a autenticidade desperta algo ainda mais profundo: confiança. Quando você é quem você é, sem medo de julgamento, você transmite que não tem nada a esconder. E essa transparência emocional é um convite para que a mulher também seja ela mesma. Ela sente que pode relaxar, que pode se expressar sem filtros, que não precisa desempenhar papéis. E quando essa liberdade existe, o vínculo emocional se fortalece de forma natural. A partir daí, você não precisa fazer esforço algum para ser desejado. Você simplesmente é. Sua presença fala por si, sua coerência emociona, sua verdade toca onde ninguém mais toca. E quando um homem chega nesse ponto, não só atrai, ele marca. Ele deixa lembranças que nenhuma comparação apaga.
E é por isso que, diante de um homem assim, uma mulher não apenas sente atração, ela corre atrás. Agora que você entende todos esses princípios psicológicos, precisa aceitar uma verdade inevitável. O jogo da atração muda completamente quando você para de buscar aprovação e começa a construir valor real. E não é um valor que se grita aos quatro ventos, que se exibe nas redes sociais ou se impõe em discursos ensaiados. É um valor silencioso, percebido na sua postura, nas suas atitudes, na energia que você transmite quando entra em um ambiente. Quando você começa a aplicar tudo o que falamos aqui, presença emocional, controle, propósito, escassez, mistério e autenticidade, você se torna um homem que não precisa correr atrás de mulher alguma, porque sua energia passa a atrair naturalmente. As mulheres sentem, mesmo sem entender racionalmente, que você é diferente, que estar com você é uma experiência rara, que você não está tentando conquistá-las, está fazendo com que elas queiram te conquistar. Esse é o segredo mais bem guardado da atração. Ela não depende do que você diz, mas do que você representa. Um homem que vive com intensidade, que cuida de si, que tem um mundo interno rico, é como um imã. Ele não precisa provar nada, nem pedir atenção. Ele simplesmente vive de forma tão envolvente que quem estiver ao redor vai querer fazer parte daquilo. E é assim que se inverte o jogo. Você deixa de ser o caçador desesperado e se transforma no prêmio. Naquele que ela olha e pensa: o que preciso fazer para ter esse homem perto de mim? E não se engane, essa pergunta muda tudo, porque quando ela começa a se esforçar, quando começa a se movimentar, quando começa a buscar formas de chamar sua atenção, você se torna alguém inesquecível. E a partir daí, a dinâmica de poder emocional está nas suas mãos. Portanto, abandone de uma vez por todas essa mentalidade carente, essa vontade de agradar a qualquer custo, essa pressa de conquistar. Você não precisa disso. O verdadeiro poder está em se tornar alguém que naturalmente desperta desejo. E isso começa quando você coloca o foco em si mesmo. Quando você para de tentar convencer e começa a se desenvolver. Quando você entende que não é sobre correr atrás, mas sobre caminhar tão firme na sua direção, que quem realmente vale a pena vai correr para te alcançar. As mulheres não querem um homem que implora por amor. Elas querem um homem que é amor próprio em estado puro. Um homem que não precisa ser validado, porque já se validou. Um homem que não força conexões, porque sabe que quem estiver pronto vai sentir sua presença, vai se mover e, inevitavelmente, vai correr atrás de você.